Olá pessoal, paz e bem. Sou Cláudio Cristino, eu sou da Pastoral da Saúde, estou atuando atualmente na paróquia de Nossa Senhora das Graças, aqui no Recife, e vou fazer esse pequeno vídeo para dar orientações e orientações práticas, né? Tudo que eu vou falar a partir agora vai ser baseado nesse livrinho, né, que eu vou disponibilizar depois a bibliografia para vocês, né, que é editado pela Loyola, né, do professor Anísio Baldessin, e ele escreve uma série de livros, na verdade, todos sobre orientações sobre a pastoral da saúde e algumas bem práticas, né? Aqui esse texto, inclusive, é bem sugestivo, o título é Como Visitar o Doente. Além disso, tem como fazer assistência religiosa, aspectos bíblicos e práticos, né? Reflexões sobre a pastoral da saúde e também sobre orientações práticas para o agente pastoral. Eu espero que esse vídeo ajude bastante, né? E eu vou tentar também gravar outros vídeos com outras orientações também, para que às vezes um pouco mais profundas, né, sobre o que é de fato a pastoral da saúde, né, como ela deve ser entendida, como nós devemos nos portar, né, nas diversas dimensões da pastoral da saúde. É isso, vamos lá, vamos a essa formação, né, essa pequena formação, e eu espero que todos possam aproveitar bastante dela. Bem, então vamos lá. Lembrando que eu vou falar sobre então esse livro aqui. É, Nada substitui a leitura do livro, obviamente, né? Mas eu vou tentar fazer uma síntese do livro, a fim de que todos possam ter um acesso um pouco mais rápido a isso, não é isso? Então vamos lá. Bem, como visitar o doente, né? Então nós vamos falar sobre orientações que são práticas, tá certo? Essas orientações, elas não complementam todas as situações, mas a gente deve buscar, assim, né? Falar de quase todas elas. Vamos lá. Bem, existem certos aspectos teológicos e que estão associados à pastoral, né? Ou às ações pastorais em geral, né? Em particular, a pastoral da saúde, né, ela trabalha com um problema muito grave para as pessoas, né, para cada uma delas, né? Então, nessa dimensão solidária, né, nessa dimensão que nós estamos falando sobre visitação aos doentes, né, nós podemos nos deparar, ou certamente nos depararemos com coisas que são dramáticas para cada uma das pessoas, né? Que estão lá acamadas, que estão doentes, né? E a gente tem que lembrar que esse sofrimento é um sofrimento comum a todas as pessoas, inclusive o Jesus mesmo se colocou, né, diante do sofrimento, né, é, e de maneira bem humana, digamos assim, né, quando ele fala, né, por exemplo, né, afasta de mim esse cálice, Senhor, ó Pai, né, mas que seja tudo pela vontade de Deus, né. É claro que a gente tem a nossa crença, né, é que a nossa passagem aqui, ela vai ser bem finita, né, e que a morte que eu estou colocando aqui, que não é uma morte, é simplesmente uma passagem, ela deve ser uma passagem para uma vida melhor, né, uma contemplação melhor da nossa própria vivência, né. Então, é, a gente deve ter sempre posicionada que o que nós devemos estar cientes é de que nós temos que ter fé em Deus, né, e nos ensinamentos que nos foram deixados até hoje. Quais são as finalidades dessa visita pastoral? Ou seja, o que a gente deve ter em mente, né, quando a gente vai fazer uma visita pastoral? Bem, a primeira questão é a fé, né? É a fé de que, por exemplo, de ter convicção de que Jesus nos pede para sair, né? Buscar evangelizar as pessoas, né? E, e pregar o evangelho. E lembrar que o evangelho é a boa nova, né? É isso que nós devemos pregar. E a boa nova é a boa nova do amor.
Depois, a gente tem que ter na cabeça também que que Deus espera que nós estejamos, né, conscientes, livres, né, de maneira generosa, né, buscando esse caminho, né, esse caminho de evangelização. Ou seja, buscar de maneira consciente e livre ser cristão. Na verdade, né, esse é o que busca Deus para todos nós. Bem, é claro que eu não estou falando no meu próprio nome, né? A gente não está lá como uma busca de satisfazer as minhas próprias necessidades, né? Ou eu, né, como um candidato a, a vereador que vai distribuir santinhos, né? Eu estou em nome da igreja, né? Que está me enviando, né? Eu estou em nome de Cristo, ok? Bem, essa finalidade, ela também requer que nós entendamos que o princípio né, a primeira coisa da pastoral, né, a base, né, a forma que nós vamos buscar essa visita pastoral, não é fazer uma coisa para o outro, né, não é dar pílulas espirituais, não é diminuir, fazer uma consulta com essas pessoas doentes, mas é simplesmente viver a comunhão do amor, ou seja, estar em comunhão com o próximo, né? Viver com o próximo, principalmente aqueles que estão sofrendo, é o que é nosso princípio. Bem, é, a gente deve lembrar que por exemplo, né, algumas histórias lá do Antigo Testamento, a história de Jó, por exemplo, né, quando o Jó estava sofrendo, os amigos dele tinham esse paradoxo, né, de julgar Jó pelos seus pecados ou julgar a Deus pelo sofrimento que Jó estava passando, né? E tem que lembrar disso também, né? Então, eles ficaram ali, né? Sem dizer nenhuma palavra, sem produzir nem julgamento sobre Jó, nem julgamento, e absolutamente seria absurdo, o julgamento sobre o que Deus estava fazendo com que Jó passasse, né? Essa ilustração, ela fala muito sobre o que é a pastoral da saúde. Estar ao lado do outro, passar para o outro que essa necessidade primeira dele é uma busca interior, mas que nós somos ouvido, nós somos ponte para ele, para que ele possa fazer essa caminhada, essa jornada. Bem, devemos lembrar que por todas as escrituras no Novo Testamento, né, nos evangelhos quase todos, eles trazem para a gente essa atuação forte de Jesus sobre os doentes, né, junto dos doentes, né? Então as curas que ele fez são muito bem relatadas e por vezes, inclusive, Jesus faz as curas sem nem mesmo querer, né? Assim, digamos assim, né? Ele está ali com outros objetivos, né? Mas a primazia das pessoas, né? É ver uma coisa mais imediatista, né? Dessa cura. Então ele vai lá e busca, né? Essa cura. E a gente pode lembrar, a gente pode investigar isso dentro das Escrituras, que quase sempre Jesus é, pergunta, né? O que queres de mim? Então as pessoas falam, eu quero ser curado, né? Então tá certo. Então a sua fé lhe curou, né? Então vá, não peque mais, né? Seja uma boa pessoa, caminhe através do reino. E quase sempre ele falava, olha, não fale com ninguém que eu fiz isso não, né? Então Jesus nos dá todos os ensinamentos. Eu poderia parar esse vídeo aqui agora, né? Porque todo ensinamento está aí, né? E porque, inclusive, né, a cura que Jesus propõe para a gente é a cura da conversão, a conversão total, né? A crença de que, de fato, Deus está conosco, né? Deus, o Emanuel, né? O Deus conosco, né? Então, é isso que ele quer de nós, né? Então, a gente pode ir
ele sempre dessa vá, né? Ele sempre faz esse chamamento da posteriori, né? Vá, caminhe agora, vá pelo mundo, pregue a paz, né? Esteja do meu lado, né? É essa questão de Jesus forte. Mas, apesar disso tudo, eu vou dar uma continuada no vídeo aqui, né? Bem, a gente deve lembrar que existem certos aspectos psicológicos, né? Que estão relacionados a a pastoral da saúde, né? Então, por exemplo, essa relação de ajuda, né? Em que a partir dos próprios comportamentos que nós temos, a gente está disposto, né, a pensar, a sentir, a perceber e para agir. É claro que esses aspectos psicológicos aqui envolvem não só o agente pastoral, mas também envolve também a pessoa que está doente, né? Então, ter essa compreensão empática, estar ao lado da pessoa, né? É, o que o doente está sentindo, né? Por exemplo, quando Jesus fala, está com aquela viúva em Naim, né? Ele se sente profundamente, ele se comove com aquela situação de uma pessoa que já era alijada da sociedade por ser viúva e ainda perde seu filho, né? Então, Jesus se coloca ao lado de maneira empática. É outro ensinamento, né, que nós devemos aprender. Veja, e aceitar incondicionalmente e de maneira calorosa, essa é, é, acima de tudo, respeitar o valor que cada pessoa, né, que cada ser, que cada irmão e irmã tem, é, é, tem dentro de si. E é claro que nós temos que acreditar numa coisa: ela pode se libertar, né? E liberdade, novamente aqui, é a liberdade versículo de todo cristão. É livres em Cristo. Essa é a nossa questão, né? Bem, autenticidade. Esse é um aspecto que é, às vezes é difícil, né? Porque a gente parece estar fazendo por uma ação por obrigação, mas é simplesmente ter a coerência entre o sentimento, né, que a gente tem dentro da gente e a nossa prática, né, a nossa vida, e o que ela expressa. Essa é uma questão de autenticidade. Bem, existem outros aspectos, né? Por exemplo, a precisão e a especificidade, né? Ou seja, ser bem claro no que você está fazendo, né? Buscar de maneira concreta, né? Específica e pessoal, né? Sobre as suas ações. Confrontar, né? Essa confrontação, né? De colocar o paciente em contato consigo mesmo, né? Ter essa ideia de que ele é, no fundo do seu coração ele pode se encontrar e pode encontrar esse caminho, né? Às vezes de aceitação, às vezes de cura efetivamente, né? Às vezes, novamente, usando a palavra, de libertação. Libertação em Cristo. Deixando de fora esses pensamentos, né, negativos e as suas próprias contradições. Bem, a gente ainda pode pensar na imediatez, né? Ou seja, eu quero ficar curado agora. E é claro que a gente tem que não pode se abster disso, né? Jesus mesmo, né, é o exemplo, né? Quando ele vai visitar Marta, Maria e Lázaro, Lázaro tinha morrido, tinha falecido. E aí elas se jogam ao pé dele. Marta diz: Olha, senhor, se o senhor estivesse aqui, isso nada tinha acontecido. E ele vai lá e promove uma das cenas mais generosas, né? Que é ressuscitar o seu amigo, né? Lázaro, para o bem de todos e todas, né? Isso na frente de muita gente. Isso é espetacular. Mas a gente tem que compreender que às vezes a imediatez ela também é ela é um obstáculo, né, para a gente, né? Mas esse pensamento é absolutamente normal, né? Bem,
a gente tem que lembrar também dos próprios sentimentos do doente, né? Do paciente, da pessoa que está ali acamada, né? Então a gente tem que lembrar desses sentimentos, esse turbilhão de pensamentos que a pessoa pode estar passando, né? E tomar muito cuidado, né, com essa questão da transferência, inclusive os próprios psicólogos, né, ao tratarem pessoas, ao tratarem de outros pacientes, tendem essa dicotomia, né, de tratar e ser tratado. Então, por conta dessa transferência que pode muitas vezes nos acometer, né? Bem, vamos para alguns aspectos práticos, né? Agora, efetivamente, entrando nesses aspectos práticos, né? Lembre-se, né? A, a pessoa que nós vamos visitar é o Cristo que está ali, né? Isso pelo segundo suas próprias palavras, né? E lembre-se que Jesus também nos dá um ensinamento, né? Muito forte quando ele fala, ele na parábola do bom samaritano, né? Então, aquele primeiro contato, né? Vá e faz tu também o mesmo, ou seja, vai lá e ajuda seu irmão, né? Esse primeiro contato, às vezes, ele é difícil, mas ele é de apresentação. Às vezes nós vamos é, estabelecer um contato difícil, né? Porque não é fácil chegar a primeira vez, né, com as pessoas, mas nós devemos estar dispostos, né, a estar ali, né? E a gente tem que lembrar que a gente vai fazer as visitas, elas são pessoais, né? Então a gente vai visitar aquele paciente. Apesar da gente fazer uma caminhada, às vezes, pelo hospital, né? Que nós possamos estar, né? Para várias pessoas. Mas lembrar que aquilo é pessoal. A gente tem uma pessoa muito querida dentro do grupo que sempre te fala uma coisa pra gente, eu aprendi muito isso, né? A gente não é agente como é? Pesquisador do IBGE, né? Não estamos ali fazendo pergunta para um e para outro, né? Para pegar a resposta de todo mundo, né? Nós estamos ali para visitar um irmão ou uma irmã, né? Bem, às vezes, é muito compreensível, né? Que às vezes a gente queira expressar algumas coisas que estão conosco, mas que elas às vezes não são muito boas, né? Por exemplo, coragem. Nada acontece a ninguém se Deus não tenha um objetivo definido. Isso é horrível, né? Porque coloca a pessoa numa sensação de, eh, de julgamento, né? De que ela foi julgada e que está sofrendo uma pena, né? Deus sabe o que faz, né? Ele é outra que não ajuda muito, né? É, Deus não dá nada que não pode suportar. São todas as palavras e essas outras, né? Logo você vai sair dessa, né? É, tem que se mostrar forte. Deus é fiel, né? Claro que tudo isso é muito correto, né? Ou então, às vezes, essa última frase, tem pessoas em pior estado que vocês e que não estão reclamando, né? Fulano de tal passou por isso e já está bem. Isso aí são palavras boas, todo mundo compreende, mas que nesse momento, no momento da visitação, no momento da doença, elas não são boas palavras, né? Bem, como eu disse agora, né, evitar essas comparações, né? Então, ou seja, porque eu em 1980 e tanto também tive essa mesma coisa, eu sofri esse mesmo tipo de acidente, eu passei por essa cirurgia, né? Então, evitar fazer essas comparações, porque cada pessoa é uma pessoa de maneira individual, né? De novo, o encontro deve ser personalizado. Nós estamos ali para ouvir aquela pessoa, né? E ela deve ser a protagonista da visita. Ela e, obviamente, Jesus, que está ali do nosso lado, né? Fazendo essa visita. Bem, a gente também não está ali para fazer diagnóstico, né? Não, ali a gente não está ali para falar, ó,
Daqui a 3 dias você vai sair, parece que você está melhor, né? Ah, esse ferimento seu aqui, né? No seu assim, assim, assado. A gente não tá ali para isso, né? Então, nem falar, né? Muito menos, levanta-te e anda. Não é isso, né? Eu vou fazer uma oração e você vai ficar bom agora de maneira imediata. De maneira alguma, né? Isso aí, a gente não tá para isso, né? Então, como diz a última sentença, ao visitar o paciente, a gente deve prestar atenção se o que ele está dizendo é uma pergunta, ou ele está constatando alguma coisa, ou ele está simplesmente desabafando para a gente, né? Então a gente tem que ter essa compreensão, né? O complexo de avestruz, né? Ou seja, ficar o avestruz, né? Que enfia a, a cara na areia, né, para não ver as coisas, deixa o corpo todo de fora, né? Então, a gente deve lembrar que, em geral, quase toda visita, ela promove um bem para as pessoas, né? Porque elas se sentem acolhidas. Mas a gente pode, às vezes, tá sendo temerosamente, né, correndo riscos, né? Ou às vezes de falar muito, ou às vezes de falar sem profundidade. Depois nós vamos voltar a falar sobre isso. É, e a gente tem que lembrar que nada para a pessoa que está acamada, que está ali doente, nada do que ela está passando é simples, né? Então a gente deve lembrar que é, essas coisas as coisas pelas quais ela está passando, elas devem ser colocadas pelo paciente e nós devemos acolher de maneira imediata, né? E às vezes a gente tem que prestar atenção no que a pessoa está querendo falar, né? Às vezes ela não quer falar sobre a novela ou sobre a notícia da televisão, né? Que às vezes a gente tende a falar sobre isso, né? Sobre o calor, ou a chuva, né? Às vezes ela quer falar sobre o medo que ela está tendo, né? Que ela está passando ali, né? Sobre as condições físicas dela, né? Que ela tá ali, né? Sofrendo, né? As inquietações que ela tem em relação à religião mesmo, né? Ou até às vezes a questão espiritual, né? Essa talvez uma questão de uma falta de conexão, né, com o transcendente, né? E nós temos que estar preparados, né? Essa é a questão. E o preparo é claro, né? Estar preparados de maneira tranquila, né? Virtuosamente tranquila. Bem, mas a gente falou que não pode dizer, mas o a gente pode dizer, né? Então, é claro que aqui é só uma ilustração, né? E é óbvio que a gente tem que ficar refletindo sobre tudo que a gente tem que fazer, né? Mas, por exemplo, né, saudar as pessoas, que a paz esteja com você. Jesus se coloca no meio deles, quando estavam lá no tabernáculo, e disse: a paz esteja com vocês, né? Eu estou aqui para visitar você, eu vim aqui para ver você, eu vim aqui para te ouvir. Né? Ó, que bacana. Né? Eu estou aqui, apoie-se em mim, eu estou compartilhando com você até onde for possível. Né? Muitas vezes, às vezes, numa visita que a gente vai fazer no hospital, né, tem um horário bem curtinho assim, né? Ou às vezes está no final da visita já, né? E a pessoa já, ou a pessoa mesmo já vai tomar um banho, vai passar por um procedimento, não deixar de ir lá e falar assim, ó, passei para vê-lo, tá certo? E eu quero te desejar um bom dia, uma boa tarde, né? E assim que puder eu voltarei, né? É, e quando a gente puder, né, olha, fale sobre sua vida, fale sobre sua família, né? Como é que você está hoje? Como é que você está hoje, né? Será que ela está melhor do que ontem, né? Ela vai poder falar sobre isso, né? Eu estou aqui para ver você. Essa questão da pessoalidade, né? E depois, né, tem que lembrar.
fez a pergunta, colocou-se a pessoa, ouça pacientemente a pessoa, né? Deixe que ela se expresse. Às vezes ela vai falar um pouco mais, às vezes ela vai se lamentar. Então, prossiga na conversa, nessa escuta ativa, né? Nisso tudo que a gente pode dizer que é o ensinamento de Jesus. Bem, e muitas vezes nós vamos visitar pacientes graves, né, em situações terminais até, né? E lembre-se, né, que a gente deve se evitar de ficar falar da enfermidade, né? Então, se a gente pudesse estar ali, né, nesse momento, né, que é bem complicado, né, a gente poder levar o paciente para um outro lugar, né? Deixar com que a conversa, ele rume com a conversa e que nós possamos encaminhar essa conversa para um lugar onde de menos sofrimento para ele, né? De fala, de compreensão. Talvez nós possamos estar diante de uma pessoa que isso vai estar bem claro, né? E novamente, isso tudo é uma experiência que nós vamos ter que passar por ela. Bem, e às vezes o paciente fica em silêncio, ele não quer falar, ele vira para o outro lado, mas a gente está ali e ele não quer falar, né? Então, às vezes, muitos fatores podem levar a isso, né? Às vezes ele está revoltado pela sua própria situação, né? Ou às vezes ele está com vergonha de estar ali internado, né? Às vezes até com roupas de hospital, né? Às vezes a gente passa por isso, né? As pessoas têm muita vaidade, né? Às vezes as pessoas viram, ah, não te conheço, quero você, não vou falar com você não, né? Quero ficar, mas... E aí você pode se colocar ao lado de maneira tranquila, né? E falar assim, olha, eu vou ficar aqui só um minutinho do seu lado, né? Vou fazer uma oração por você, pela sua família, tá certo? Eu não vou incomodá-lo, prometo, né? A minha visita que está aqui é por amor. E eu estarei aqui se você precisar. Pode me chamar que eu estarei sempre aqui, né? E aí sempre se colocar, olha, você está em minhas orações, né? Nas orações da minha comunidade. Vou levar esse pedido hoje pela sua saúde na igreja, nas missas, né? Colocar isso diante do paciente. E às vezes ele vai continuar em silêncio, né? Mas nós estamos ali para fazer essa passagem, digamos assim, né? Bem, às vezes alguns obstáculos prejudicam essa nossa escuta, né? A ansiedade, né? O, o agente pastoral ser muito ansioso, né? Uma coisa que também prejudica muito é a superficialidade, né? Ficar ali na camada. Às vezes pode ser breve, mas seja profundo, né? Vá, é, converse com ele de maneira profunda, né? Fazer julgamento, lembra de Jó? Sem julgamentos, isso aí atrapalha muito, né? Ou então a falta de paciência de ouvir o, o, o doente, a doente, né? Aquela pessoa que está acamada, né? Nosso irmão. A passividade, né? Aquele olhar de passarinho, né? Diante da situação da pessoa, né? E lembrando, a gente não está ali para fazer pregação, não, né? E bater na mesa ou na cama da pessoa, fazendo pregações, enfim, né? Isso também não ajuda a escuta, né? Em geral, isso aí prejudica bastante. Bem, e quando o paciente chora, né? Isso por muitas vezes acontece. É claro que cada um vai ter suas experiências, né? Mas novamente, e repetindo tudo aquilo que eu disse, estar ali de maneira solidária, feliz, chorar com ele, mas de maneira sorrindo, estando sorrindo, né? Chorar com ele é uma ação empática. Não, você não precisa chorar, vir as lágrimas, né? Mas se colocar ao lado dele ali, né? A gente deve fazer perguntas, por vezes sim, né, para que a gente possa guiar a conversa. Mas lembre-se que tudo deve vir do paciente, né? Tudo deve vir daquelas
das condições que eles nos oferecem, né? E às vezes o paciente é de outras religiões, né? Às vezes nem tem uma religião especificamente, né? Então, lembre-se que o ensinamento do Cristo, né? A busca do amor, que é uma lei universal, né? De todas as religiões e até mesmo das pessoas que não têm religião, ela deve ser o nosso guia, né? Essa talvez seja a grande prática nossa, de fato, né? Às vezes eu não preciso de falar sobre religião, né? Sobre o Deus que nós acreditamos, sobre Jesus que está no nosso coração. Às vezes a gente precisa falar simplesmente do amor, né? E às vezes, e aí, como é que eu termino essa visita, né? Então há sempre a saudação, né? Sempre, olha, eu preciso ir agora para que você possa descansar, melhor se recuperar, continuar na minha caminhada aqui, continuar meu chamado, mas eu estarei aqui, se Deus quiser, numa próxima vinda, né? Esperando, inclusive, que você nem esteja aqui mais, esteja curado, né? Já esteja na sua casa, etc, né? Então, a gente também são coisas que nós vamos criar dentro do nosso próprio coração. Beleza? Bem, e como a ajuda pastoral efetiva, né? Primeiro, suscitar a esperança, né? Lembre-se, a esperança ela deve estar no fundo do nosso coração. A esperança no Cristo ressuscitado. A esperança de que Ele nos salvou. A esperança de que nós temos uma caminhada bem descrita, né? Dentro do amor, da comunhão e da paz. Isso é fundamental. Então, sempre suscitar essa esperança, né? A gente deve rezar com o doente sempre que ele pedir. Alguns pacientes pedem, reze um terço comigo, reze uma Ave Maria comigo, reze um Pai Nosso, faça uma oração por mim, né? Então a gente deve estar sempre tranquilo e disposto, né, a fazer essa oração. Ler a Bíblia, então, tá ali com a nossa Bíblia do lado. Às vezes, muitas pessoas preferem estar com o celular, né? Então, ter o aplicativo da Bíblia online, né? No celular. Não evitar leituras ao léu, né? A leitura da Bíblia ela deve ser uma leitura orante, né? É uma leitura orante naquela no qual nos colocamos diante de Deus, diante daquelas situações que estão sendo descritas, né? E fazemos a nossa própria reflexão em relação àquilo, né? E aí isso com o paciente, como deve ser, né? Como deve ser. Às vezes existem vários aspectos, né? Várias fases da própria doença. Às vezes a pessoa está mais grave, ela está mais menos grave, né? Como é que a gente deve se comportar? Então, é, é, diante de cada situação, a gente pode dar, né, uma, uma ajuda pastoral diferente, né? Às vezes tem pacientes que estão ali já quase na iminência de uma alta, né? Então, a felicidade junto a ele ou a ela, né? De fazer esse envio também, né? Se a gente pode dizer assim, né? Olha, você está sendo curado e você pode agora, a partir de agora, ir para casa, né? Daqui a pouco, e isso vai ser uma boa de poder você fazer essa caminhada junto com o povo de Deus. Bem, e no mais é estudar, né? Então, a primeira e edificante estudo está na palavra, né? Está lá na Bíblia, né? E a gente está sempre junto delas, né? Esse aqui são alguns dos livros, né, que eu citei, né? É, então, lá do professor Anísio Baldessin. E eu também vou postar para vocês, né, toda essa, essa, esses livros, né, essas referências bibliográficas, inclusive de alguns artigos. Às vezes a gente quer se aprofundar mais sobre aspectos bioéticos da visita, né? Por que, por exemplo, né, nós não devemos tocar no paciente, né, por uma questão sanitária, inclusive, né, as nossas mãos, higienizar as mãos sempre ao entrar nos hospitais, né, estar com a roupa mais limpa possível, né, ou seja, evitar de, eu fui passear no centro, né? Fui fazer compras no centro e passei aqui no hospital para fazer visita. Não. Você sai de casa, dando banho tomado, né? De maneira agradável, com a roupa limpa, né? Com as, para que a pessoa possa ali, inclusive, se sentir confortável com você.
Tá certo? Bem, é isso que eu tenho para agora. Eu espero que a gente possa conversar muito mais nas nossas reuniões, né? E na nossa prática do dia a dia. Todo dia de aprender uma coisa nova. Não é isso mesmo? Tá joia. Então, paz e bem e que todos fiquem com Jesus dentro do coração. Até mais.